Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe, aqui neste domingo. Então, quais os motivos da preferência por Áurea Energia em relação à ES Brasil Energia? Um investidor inscrito aqui fez um comentário de não entender o motivo por essa obsessão em aportes em Áurea Energia em relação à SB3. Concordo com ele, tá? Acho que tem que realmente ser questionado. E eu listei 3 pontos no comentário dele e reforçarei aqui a minha posição com relação à Aura em Energia. E de antemão, pessoal, não é porque você tem Aura em Energia que você nunca terá, né? Você colocou uma lei lá, é proibido você ter no futuro a AES Brasil na sua carteira. Pelo contrário, as portas sempre para os bons ativos na sua carteira tem que estar aberto, tá? É questão de preço, é questão de estratégia de momento, tá? Então, muitas vezes para você que hoje talvez já garantiu sua liberdade financeira com dividendos ou com outros meios e possui aí a condição de poder ter AES Brasil na carteira nesses preços e ir acumulando, é outro fator. Aí nós não podemos trazer para a estratégia de momento que a minha carteira passa, tá? É mais uma questão individual. E, né, aí 3 fatores que eu listei: líder no comércio de energia, mercado livre de energia, menor endividamento para o curto e médio prazo e menor exposição a riscos climáticos, tá? Além disso, nesse vídeo também irei falar sobre Irani 3, o que esperar dos proventos, tanto em março como também em abril, né? Aí nos próximos 3 meses, que deve ser de anúncio do pós-resultados em Irani. Então, traçaremos alguns cenários, tá? Não quer dizer que todos eles vão se traduzir como realidade. Isso já aconteceu com alguns papéis que nós trouxemos aqui uma realidade e aconteceu algo bem melhor. É o caso da Transmissão Paulista, que todos tinham estimativa de menos de R$ 2 por ação em dividendos. O que aconteceu? A empresa divulgou uma porrada, né? Cerca de 2,20 no ano passado. Que isso aconteça também com o Irani, né? Sempre você está errado no sentido de positivo, ser surpreendido no mercado de capitais é bom, tá? Então, a AES Brasil e Áurea Energia, né? Se você for olhar os dois papéis, a cotação, né? Praticamente andaram de lado em um ano, e um ano também não é nada, perto do que esses dois ativos têm para entregar nas próximas décadas, na minha avaliação. Não é só porque os dois ativos são bons, mas o setor está demandando muito crescimento, né? Agora, sobre números, esses números fundamentalistas eu quase que sou obrigado a trazer aqui, mas não quer dizer que daqui a 5, 6 anos esses números irão se manter, tá? Quando a ES Brasil começar a melhorar, começar a entregar lucratividade, começar a entregar melhor margem, diminuir esse endividamento, isso daqui pode mudar muito esse cenário de números fundamentalistas. Então, não paute a sua opinião simplesmente pelos números fundamentalistas de hoje, em uma empresa que ainda está em construção, que é o caso da ES Brasil. Mas, olhando, né, você vê que claramente o PL da Auren Energia é quase 10 vezes inferior, o que é um número bem interessante. Hoje, a Auren Energia já negocia abaixo do valor de patrimônio, ao contrário da ES Brasil, que negocia em 1,52 vezes o patrimônio. EV/EBITDA também, enquanto a ES Brasil negocia 10,40 vezes, a Auren Energia negocia 7,04 vezes. No ano passado, a ES Brasil não pagou dividendos, deve anunciar esse ano com referência a 2023, e a Auren Energia pagou duas porradas, né? Primeiro 1,50 e depois 1,50 novamente. Preste atenção, pessoal, que a Auren Energia pagou cerca de 1,5 bi na reta final, né, do ano de 2023, e ainda assim sobrou mais de 3 bilhões, tá, com o valor que ela foi ressarcida no caixa. Então, o investidor ele não pode olhar, então o dinheiro da Auren Energia acabou. Não, mas nesse momento acredito que eles irão procurar fazer maiores investimentos, procurarão também implementar a entrada no setor de transmissão, que é um desejo da empresa. Margens da AES Brasil e Auren Energia.
Margem EBITDA, a AES Brasil já leva uma vantagem, 47%, ao contrário de 34% em Áurea 3. Margem bruta, 21% de Áurea Energia versus 35% para a AES Brasil. E margem líquida de 34% versus 4,9%. Isso daqui fortemente impactada pelo fator, né, ressarcimento, pelo fator financeiro, ou seja, não é recorrente, não deve ocorrer de maneira recorrente. Endividamento. Dívida líquida hoje da Áurea Energia é inferior ao patrimônio líquido, enquanto da AES Brasil é 2 vezes, né, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que deve melhorar na medida que os projetos vão entrando em operação. Você tem o efeito caixa e o efeito competência, que ainda não entra em vigor no sentido contábil, né? Além disso, liquidez corrente, eu já vou pular para liquidez corrente, porque dívida líquida sobre EBITDA ainda não se traduz pensando em resultados das duas empresas. Tem muitos projetos de ambas as empresas. Liquidez corrente de 1,92 vezes, além do pagamento de proventos realizado, a Auren Energia continuou com uma liquidez corrente ainda interessante. A AES Brasil, 1,11 vezes, tá? Retorno sobre patrimônio, 14,52, a AES Brasil, 3,53. E retorno sobre capital investido, 0,61 para a AES Brasil, aliás, para a Auren Energia, e 5,37 para a AES Brasil. Ou seja, são números, um ou outro número você pode olhar friamente, como preço sobre valor patrimonial em comparação, mas PL, você deve ter esse número caindo pela metade em AES Brasil nos próximos anos, na medida que o lucro aumente, dividendo yield deve aumentar, então são números ainda que não traduzem a realidade do negócio no futuro. Preço justo por Garran, hoje você já consegue ter uma estimativa, né, na premissa do último lucro por ação de Auren Energia, de 25,25. Eu tiraria aqui uns R$10, uns 10, R$8 como margem de segurança, né? E para a AES Brasil você teria 6,59. Claramente o lucro por ação ainda é pífio perto do que ela deve entregar para os próximos anos. Aqui que entra alguns fatores, né? Hoje, a Auren Energia já tem 3,1 gigawatts de capacidade instalada. Desses 3,1, 1 gigawatts em ativos eólicos, com até duração de até 2052, 31 parques eólicos, e você tem 9 UHEs, né, com 2,1 gigawatts de capacidade instalada, com prazo de concessão de até 2049, ou seja, 3,1. Além disso, ela compra e revende energia, né? Ela compra aí cerca de 3,9. Metade disso ela deve utilizar dela mesma, mas ela vende no final, né, na verdade, 3,9 gigawatts de energia no total no ano de 2023, com mais de 900 clientes, se tornando a líder do setor, fora ainda a Joy Venture que ela constituiu agora com a Vivo, né? E tem quase 2 gigawatts praticamente em pipeline, em novos projetos, que deve entrar em operação logo, no médio e longo prazo, tá? O que levaria o patamar da empresa para cerca aí de mais de 5 gigawatts. E você tem aqui que hoje, né, em ativos eólicos, já representa mais de 50% da geração, tá? Então, se você for olhar também a questão de endividamento, hoje a companhia não possui aí um endividamento maior que ela possui em caixa, né? Então, o índice de alavancagem é muito baixo em relação ao que a empresa é capaz de entregar. Além disso, a amortização, né, 2024 você tem 720 milhões, mas a empresa, como eu falei, tem mais aí de 3 bilhões de caixa, né? Então, não faz nem cócegas perto daquilo que a empresa pode entregar. A preocupação maior é a partir de 2026, ou seja, muito tempo aí pensando no que a empresa ainda vai gerar de lucro e etc. Olhando para a AES Brasil, né, ela já tem um portfólio de 5 gigawatts, ou seja, o que a Auren Energia irá se tornar nos próximos anos, a AES Brasil já tem hoje, né, essa capacidade,
e deve dobrar, tá? A questão aqui é que boa parte ainda dessa geração, dessa capacidade instalada, depende do hídrico, né? Depende ainda muito do hídrico e etc, tá? Então ela sofre quando você tem algum tipo de seca e etc. Então o investidor ele tem que prestar atenção nesse fator. E questão do endividamento e amortização, né? Cronograma de amortização. Claro, hoje a RES Brasil tem mais de 3 bilhões em caixa, porém, só em 2024 ela tem um volume muito alto aí de 2 bilhões para amortizar ou para negociar pelo menos a metade disso daqui, tá? Então, o investidor ele tem que prestar atenção. As duas empresas cabem sim numa carteira de dividendos, pensando em 2 décadas, 3 décadas, quem sabe, cabe sim. Inclusive, lembra muito daquela disputa Caixa Seguridade versus BB Seguros, né, que alguns analistas tentaram implementar nos últimos 12 meses. Se você tivesse escolhido uma das duas, para mim você teria perdido, tá? Quem teria perdido é você. Por quê? Caixa Seguros pagou ótimos dividendos e BB Seguros também. Teve momentos que Caixa Seguros não tinha subido tanto e deu oportunidade, e teve momentos que BB Seguros chegou a subir mais, depois não continuou o momento de alta e entregou proventos. Ou seja, dentro de uma estratégia, as duas pagaram dividendos e entregaram retorno ao acionista. E eu vejo da mesma forma em Auren Energia. Enquanto a Auren Energia irá se tornar em capacidade o que a AES Brasil já tem hoje, ela ainda irá se tornar, né, em capacidade, atuando talvez no setor de transmissão, estabelecendo uma política de dividendos, mantendo uma política de investimentos e contínuo crescente. E a Auren Energia pode ser uma das, se não aí uma líder, uma das próximas a liderar o segmento de geração de energia no Brasil nos próximos anos. Ou seja, pode fazer sentido tê-las, ou seja, as duas na carteira, tá? Agora, virando a página, falar um pouquinho sobre Irani. Como eu já trouxe aqui, a política de distribuição de dividendos é bem simples de ser entendido, é 25% trimestralmente, né, que é o mínimo das empresas de sociedade anônima, e mais 25% adicionais caso aí a dívida líquida em relação ao EBITDA esteja igual ou inferior a 2,5 vezes, tá? Passando por votação para ter até um valor adicional na Assembleia. As assembleias acontecem normalmente no mês de abril e esta está marcada para esse ano, também no mês de abril. No ano de 2023 foi distribuído cerca de 18% do lucro líquido do ano, 70 milhões. Portanto, né, hoje o endividamento se encontra em 1,37 vezes, então passa no crivo ali que nós teremos, né, a não ser que haja alguma emissão até lá, mas o ano de 2023 já foi fechado. Então, nós, nesse mês de janeiro, já estamos no ano contábil de 2024. Qualquer emissão fica referente a 2024. Então, 1,37 vezes é o que nos informa aqui o site Status Invest. E, além disso, o que esperar dos proventos de RAN 3 para 2024? Eu não vou estimar o ano todo, mas eu vou estimar até abril de 2024, que você tem ali os resultados de 2023, mais um lucro líquido que é esperado no consenso dos analistas para 2023, né, ali o quarto trimestre. Então, 376, 339 milhões foi o lucro líquido dos 9 meses, mais 76 milhões, 0,54, que é esperado em consenso do mercado. Esse número pode vir superior ou pode vir inferior, é uma estimativa de espera, né, aí, de estimativa de consenso. Você teria cerca de 452, 393 milhões aí, de lucro líquido fechado no ano. Já foi distribuído 70 milhões 957. Então, trabalhando com a hipótese de 25%, tá? Adicionais, esses 35% aqui vocês desconsiderem, considerem 25%, nós estaríamos falando de 113 milhões 098 mil reais, dividido por 246 milhões 359 mil ações aos acionistas, o que daria até abril 0,45 aproximadamente por ação, sendo esse volume superior ou inferior a depender se for anunciado por meio de dividendos intercalares ou juros sobre capital próprio, que aí você teria os 15% de desconto retido na fonte.
No ano passado, nesse período aí de março até maio, né, aí abril, você teve cerca de 0,54 centavos total, tá? Então seria um número inferior, mas nada mal para uma cotação hoje na casa de R$ 10, daria cerca de 4% nos próximos 3 meses, né? 4,5%, fora ainda o volume de dividendos que você teria trimestralmente para os próximos meses, pensando já em 2024. Aí nós tivemos o maior volume, 0,38, lá em abril, o volume adicional. Portanto, pessoal, por último, né, como já falei, não é aqui uma preferência exclusiva. É proibido ter a AES Brasil se tiver a Auren Energia na carteira. Não, não é assim que eu trabalho. Gosto de trabalhar com a minha carteira sempre com ótimos ativos, inclusive a bons preços, tá? Claro, sempre olhando também para não diversificar demais, porque aí você não estaria sabendo o que fazer, né? Estaria comprando qualquer coisa a qualquer custo, sem saber o valor desses ativos, mas tentando trazer sempre aquilo de melhor para a carteira para o longuíssimo prazo. No mais, inscreva-se, compartilhe, curta, se torne membro. Por último, bons aportes a todos vocês e uma excelente semana para todos nós.